Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda edição da FliPF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte. Nessa edição, em formato virtual, com mais de 100 atividades entre mesas literárias, oficinas, apresentações artísticas, programações infantis, saraus, batalha de slam, conversas com autores e autoras e lançamentos de livros. A segunda edição iniciou na quarta-feira e segue até este domingo, 28 de fevereiro, com toda a sua programação, incluindo esta, que chamamos de Rede de Livros. O nome desse espaço, Rede de Livros, é uma homenagem aos pescadores da Praia do Forte, que nos encantam com suas redes ao mar. Rede também que nos remete às conexões, nesse caso, interligando os autores e autoras ao público leitor e incentivando a ampliar esse contato e o apreço pela leitura. A segunda FliPF é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural e tem a LDM como a livraria oficial do evento. O projeto conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Para acompanhar toda a programação, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube e no nosso site flipf.com.br. E agora convidamos Eric Novello, escritor, tradutor, editor e roteirista brasileiro. Olá, Tudo Eric. bem, Vanessa? Olá, como é que você está? Tudo certo, tudo certinho. Obrigado por estar participando aqui na programação da segunda FliPF. Esse ano, esse formato, né, exclusivamente virtual, mas por conta, né, desse momento que estamos vivendo. Mas em breve esperamos poder estar de volta no formato original, que é presencialmente, com todos os abraços calorosos e a presença do público, né, que é mais importante para a gente. Sim. Então, Eric, você é carioca, né? Mora em São Paulo desde 2007, escreve livros de literatura fantástica e realista. Você é autor de livros como Exorcismo, Amores e uma Dose de Blues, A Sombra no Sol, Neon Azul e Histórias da Noite Carioca. E seu mais recente livro, Ninguém Nasce Herói. Né? A narrativa, né, desse livro, você trata de um grupo de amigos que tenta entender o seu papel num Brasil atual, né? Você pode contar um pouco mais dessa história para a gente conhecer? Sim, bem, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Bem, o Ninguém Nasce Herói, que eu comecei a escrever, assim, antes do Brasil ficar um pouco mais complicado, ele reflete um pouco dos medos que eu estava vivendo naquela época, né? E eu comecei a pensar assim, se eu que sou adulto, que pago as minhas contas, estou sentindo um pouco a realidade ruim embaixo dos meus pés, imagina os jovens que estão, né, naquela fase de pensar totalmente no futuro, pensar num primeiro emprego, numa faculdade, como é que essas pessoas lidam com com essa ausência de previsibilidade, né, que é tão importante pra gente. Então eu criei esse grupo de amigos, a gente tem, o protagonista é o Chuvisco, e ele é um garoto que, quando ele está diante de uma situação muito difícil, ele fantasia em cima para conseguir lidar com a dificuldade da realidade. E ele tem uma certa inocência, assim, ele é um pacifista, então ele começa o livro distribuindo livros que foram proibidos pelo governo. Ele vai com os amigos dele para uma praça distribuir esses livros como uma forma de protesto. E já nesse momento ele tem que encarar toda uma situação de violência, de repressão, né, de censura. Então a história do livro a gente vai acompanhando o Chuvisco tentando entender uma forma de fazer a diferença, sabe? De uma ONG é fazer a diferença, reforçar a relação de amor, relação de afeto é fazer a diferença, como a gente combate, como a gente se porta em tempos de ódio. Essa é basicamente o eixo central do Ninguém Nasce Herói. O que tem de ficção e de realidade nessa história, né? Esse Chuvisco é inspirado em algum personagem da vida real?
Não, o Chuvisco ele é tradutor, como eu, e isso eu acho que assim, a grande proximidade da gente, porque como ele tem essa coisa de imaginar em cima, né, que eu chamei de catarse criativa, eu criei para ele uma profissão em que ele pudesse estar em casa, em que ele pudesse ter mais controle né, do mundo à volta dele. Mas a grande, assim, o grande paralelo dele com o mundo real, talvez fosse eu, como escritor, me perguntando, ser escritor, né, trabalhar com arte é o suficiente nesse momento? Ou a gente tem que ir além, né? Então, enquanto eu estava processando essa pergunta, se o que eu faço era importante numa situação de Brasil tão conservadora, né, que estava acontecendo, eu fui criando também as dúvidas e questionamentos do Chuvisco. Então, em termos de pessoa, assim, eu acho que parte dessa minha dúvida, desse meu questionamento. E em termos de Brasil, é bem interessante de ver, assim, porque muita gente fala, espero que a gente nunca chegue a isso, e aí de repente virou nossa, a gente chegou nessa situação, como é que a gente sai disso agora? Então, as opiniões vão variando, mas embora parecesse na época do lançamento uma previsão do futuro, na verdade muito do que eu botei no livro já estava vindo dos jornais, assim, então talvez aquelas notícias que a gente está tão acostumado à violência no Brasil que a gente lê passando batido, né? Mas já faziam parte do nosso cotidiano, então acho que o Brasil do futuro, na verdade, era um Brasil do presente ali, de quando eu estava escrevendo. E você acha que a partir dessa história, né, de uma forma lúdica, você consegue, os jovens, né, que possam estar lendo essa sua história, pode estar compreendendo um pouquinho a política atual do Brasil, esse Cara, eu acho. cenário? Não, sim, os jovens, né, eles são sempre mais espertos do que a gente, essa é a verdade. São muito rápidos e a gente não ensina nada para eles que ensinam para a gente, né? E pelo menos assim, de clube de leitura, visita a colégio, tudo que eu vejo é assim, o diálogo tá lá, sabe? Eles percebem exatamente do que a gente está conversando. O livro às vezes permite que eles conversem através de ficção, coisas que se fosse um papo direto sobre a realidade teria mais atrito, e aí como é sobre um livro, eles conseguem medir os pontos de vista diferentes um dos outros e, sabe, entender essas diferenças sem combater as diferenças. Então acho que sim, embora esteja disfarçado de ficção, a mensagem é clara, assim, e permite um diálogo bacana. Que bom, que bom. Então, assim, querendo ou não, né, por mais que seja uma realidade difícil, acho que tem esse lado também do estímulo, né, aos jovens a refletirem, né, o que pode fazer, qual é o papel, né, de cada um. Acho que mesmo, talvez a esperança, né, realmente, assim, esteja neles, né, de fazer um futuro, de fato, diferente para o Brasil, melhor, que a gente tenha mais esperança, né, nesse futuro. Então, acaba sendo uma forma de estar incentivando, né, estimulando, desde pequenas ações, né, ou no caso do Chuvisco, com os amigos, né, fazendo essa distribuição dos livros, e questionando também, né, Eric? Eu sempre pergunto para eles, né? Durante o debate eu falo assim, quando vocês forem tomar uma atitude em decisão a qualquer assunto, se pergunta, vocês acham que o Brasil está precisando de mais ódio nesse momento? Se a resposta de vocês for não, sabe, toma a sua decisão a partir daí. Acho que é simples assim de colocar a questão para eles, eles sempre respondem bem. Eu fico surpreso positivamente toda vez. Que bom, que bom, que bom. E você pode ler um trechinho desse livro para a gente? Vou pegar aqui no e-book, na verdade, hoje. Eu vou ler o comecinho do Ninguém Nasce Herói. O nome do capítulo é Se Eu Pudesse Congelar o Tempo. Hoje é um dia D, o ponto G. Uma letra à sua escolha em nossa luta diária contra o ódio que se instaurou no país. É triste ver o quanto as pessoas se acomodam, como a tudo se habituam. Um dedo que aponta para mim também. Se tivéssemos um pouco mais de atitude e inteligência, o pior teria sido evitado.
esse é o comecinho do livro, e eu acho, embora seja um trecho curtinho, eu acho que ele fala muito da gente ter um pouquinho mais de consciência e ficar um pouco mais esperto, né? Sim, Com sim. o que a gente tende a ir considerando normal, e o normal vai virando uma coisa que a gente não controla mais. Verdade, verdade. Tem que parar, né? Tem que refletir e tentar amenizar, né? Esse clima que tá, né? Que acaba é um clima que atualmente, né? Que o Brasil está vivendo, que as pessoas se tornam um pouco irracionais, né? Então, e os jovens estão sendo bombardeados esse excesso de informação e de sentimento. E realmente, assim, acho que a gente precisa, né, de alguma forma, tá puxando para o outro lado, né? Sim, não, e a arte, a resposta do Chuvisco é a minha resposta também. A arte é muito importante, a gente nunca pode se esquecer disso, cara. A arte é tão importante que ela é perseguida, né, por todo governo autoritário. É sempre algo para se ter em mente. Com certeza, é verdade. Obrigada, Eric, pela sua participação. E onde é que as pessoas conseguem encontrar o livro? Quem tiver interesse, buscar Ninguém Nasce Herói e também outros livros seus. Olha, Ninguém Nasce Herói e O Exorcismo de Amores e uma Dose de Blues, vocês encontram em qualquer livraria, em qualquer site de venda de livro. Eles são livros bem fáceis de encontrar atualmente. E os livros antigos talvez tenham um pouco mais de dificuldade, só em sebo ou em lojas especializadas. E quem quiser falar comigo em rede social, eu tô em todas. Vocês podem me procurar no Twitter como Eric Novello, no Instagram. É só me achar lá que eu tô aberto a conversar. Certo, obrigada, obrigada. Tudo de bom para você. Seguimos aqui nessa programação intensa aqui da FliPF. E também, se puder, acompanhe as outras atividades e programações que vão estar acontecendo por esses Legal. dias. Tá bom? Prazer, Vanessa. Bom falar com você. Obrigada. Igualmente, um abraço. Tchau. Tchau. E agora, vamos convidar Adriana Silva, vice-presidente do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, Vanessa. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar virtualmente aqui na Bahia. Feliz de vocês terem colocado como tela um pouco desse lugar lindo que vocês têm aí, que a gente está tão distante, mas estou vendo esse céu lindo, esse mar maravilhoso. Estou me sentindo aí na Bahia com vocês. Para sentir um pouquinho o clima, né? E dar a vontade de que chegue logo as próximas edições de forma presencial. Mas a Praia do Forte é isso, né? Esse lugar encantador e realmente com esse clima maravilhoso, né? A imagem aí mostra um barco, né? No Portinho, na Praia do Portinho, que é um lugar maravilhoso na Praia do Forte. Espero que você em breve possa estar visitando e conhecendo. Você já conhece a Praia do Forte pessoalmente? Não, não conheço. Então tem que colocar na sua lista de lugares para conhecer na vida, viu? Já anotei. Obrigada por estar participando aqui também. Você é jornalista, né, com mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação e um segundo pós-doutorado em administração das organizações com ênfase em políticas públicas. Foi secretária de Cultura em Ribeirão Preto, São Paulo, pesquisadora do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais e vice-presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, né? O Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais lançou um livro que propõe uma trilha rumo à cidade humana, não é isso? Essa obra reúne experiências de 6 anos de instituto na área de pesquisa sobre gestão das cidades. A partir dessas pesquisas, como é que vocês caracterizam uma cidade humana? Bem, a gente tem tentado nunca criar conceito que possa permitir que as pessoas entendam uma cidade mais humana,
porque no campo da semântica, quando eu digo que a cidade precisa ser mais humana, eu estou subentendendo e deixando uma brecha muito grande, né, um espaço muito grande para a gente conceber a possibilidade de uma cidade menos humana. Então, a gente tem focado muito na assertiva do que queremos uma cidade humana, porque a humanidade já carrega em si todas as características que nós gostaríamos que a cidade tivesse. A gente pesquisa juntos há muito tempo, a forma literária de concluir as ideias é uma maneira de difundir esse pensamento, de permitir o debate, de compreender que as pessoas que possam ler possam trazer outras contribuições. Então, o livro tem essa força para a gente, ele é muito importante. E nós sistematizamos esse caminho para a cidade humana com 6 passos. Né? O primeiro é colocar o ser humano em primeiro lugar, pode ser óbvio, mas verdadeiramente não é. O segundo é você transformar um cidadão que tem uma prática só como usuário da cidade, mas transformá-lo como co-criador da cidade, e aí é uma montanha que a gente tem que transpor. A gente cultivar o sentimento de comunidade, não é só viver em comunidade sob o ponto de vista de ter relações próximas com a sua vizinhança, é muito mais que isso, interiorizar esse sentimento de comunidade, é sentir a empatia, né, com a comunidade, os problemas da comunidade. Então, é um pouco mais macro do que só viver em comunidade, é sentir comunidade, né? É religar ser humano ao meio ambiente, isso é fundamental para a gente dar conta de ter um planeta para que ele possa ser verdadeiramente humano. Também temos como meta, no campo da economia, uma economia que a gente está defendendo como co-criadora, que é abrangente o suficiente para compreender tudo que a gente está e tudo que a gente não tem, mas que precisaria ter para que a gente pudesse ter igualdade de oportunidades econômicas. Temos o 6º passo, que é educar em suas múltiplas formas, né? Muito mais para além das questões que são formais, mas abranger toda a dimensão possível da educação. E o legal é que a gente sustenta, Vanessa, esses 6 passos no amor como atividade pedagógica. Então, acho que tudo isso leva a gente para essa cidade humana. E me fale uma coisa, assim, quais são as possibilidades reais, né, dos moradores de uma cidade serem elevados a essa condição de cidadãos co-criadores? Eu estava ouvindo atentamente aqui vocês falarem, o Eric falar da ficção, e eu comecei a imaginar como a ficção é real, né, e como a realidade pode ser ficcional, né, porque o nosso livro é um livro de relatos a partir daquilo que foi constatado na realidade. Mas quando o personagem se pergunta, né, na obra do Eric, o que fazer, é uma pergunta que todos nós, não ficcionados, né, precisamos responder também, né? Como é que a gente faz para migrar desse lugar que a gente está, e que a pandemia só evidenciou que não é um lugar tão bom assim, né? Que não é um lugar onde todos têm plena condição de viver, né, a sua maior essência humana, né? Então, a pandemia só trouxe para a gente uma parada de reflexão, né? Ela não é nova, ela é antiga, antiguíssima, a literatura mostra isso. Eu acho que para poder fazer a viabilidade, né, que é a essência da sua pergunta, é a gente primeiro querer fazer essa mudança, acho que isso é importante. Aí a gente tem que entender aonde é que está errado, né, e como é que se conserta. Depois tem que responder qual é o papel de cada um para fazer esse conserto humano, social, esse conserto político, né, esse conserto todo de coisas que a gente está insatisfeito. E não dá para ficar ninguém para trás. Sabe? Esse é um tipo de trajetória que ganha força quanto mais pessoas estiverem de mãos dadas nesse caminho. Então, acho que são metas bem abrangentes, mas que a gente precisa levar todo mundo para essa transição, para atravessar essa ponte e a gente realmente colocar todos os nossos, a nossa humanidade nessa cidade. Sabe que esse sentimento de comunidade que você fala, ele é muito presente na Praia do Forte, né? Apesar de ser um lugar bem pequeno, né? Mas a comunidade da Praia do Forte é muito atuante, a comunidade nativa de pescadores, filhos de pescadores, de marisqueiras, de artesãos também. Isso é muito, muito forte, muito presente, né? Apesar de que a imagem que se passa de Praia do Forte é que é um lugar muito turístico, né? Que tem esse olhar só para o turismo. Mas isso é muito bonito de ver a organização, né? Inclusive tem uma associação que é parceira também da
da FLIPF, que é a Associação São Francisco de Assis de Moradores e Pescadores da Praia do Forte. E eles têm uma atuação muito importante na localidade, né? Ouvindo essa narrativa, Vanessa, eu consigo imaginar que vocês têm uma economia co-criadora, né? Porque essa economia que vem do artesanato, que vem desse fabrico, né, manual, que vem dessa força que o homem busca no mar o seu sustento, que é o peixe, isso está muito conectado com essa economia co-criadora, né? Essa questão de educar em suas múltiplas formas, né? Que é educar a partir da identidade cultural da localidade. Então, consigo, assim, nessa sua narrativa, enxergar os passos bem avançados do que é viver numa cidade humana. Sim, sim. Agora, assim, é difícil num ambiente, assim, numa metrópole, por exemplo, que tem tantas complexidades, né, uma população tão maior, né, como colocar em prática esse envolvimento, né, dos cidadãos com tantas diferenças sociais, né, que existem nas cidades, principalmente nas brasileiras, né? E aí, nesse caso, é a nossa individualidade, quando mata a nossa coletividade, distancia mais ainda, né? Chega um momento que a gente está tão cansado que, às vezes, a gente conclui no final do dia que, se você der conta só de você, já terá vencido uma grande batalha, né? É uma força necessária, ela é importante, mas se a gente imaginar que, se vencermos juntos, a batalha é menor, então, a gente teria que fazer toda essa revisão de leitura societária, né? Da gente deixar de imaginar que só vencer sozinho é uma batalha vencida, porque, de fato, na verdade, a gente precisa de vencer juntos, vencer em comunidade, em coletividade, vencer enquanto praia, depois vencer enquanto bairro, vencer enquanto cidade, enquanto estado, enquanto país. Essas vitórias coletivas são muito importantes, e é essa falta de vitória coletiva que acaba deixando a gente um pouco enfraquecido nessa meta de transição do estágio que a gente está para essa cidade humana. Sim, sim. E você fala também que, com relação, né, a esses estudos, a cidade humana, né, vocês colocam o ser humano como eles precisam vir em primeiro lugar, né, aí, gente, assim, que eu fiquei me questionando, assim, um pouco, né, principalmente por ter esse envolvimento. Na Praia do Forte tem vários projetos de conservação marinha, né, como o Projeto Tamar, o Projeto Baleia Jubarte. Então, assim, qual é o papel dos animais, do meio ambiente, né, de uma forma geral, assim, não como uma ideia de recurso natural em função do ser humano, né, para essa cidade humana, como é que esse meio ambiente se insere? Quando a gente se propõe a colocar o ser humano em primeiro lugar, né, ela baliza tomadas de decisões. Acho que isso que é o grande fio condutor desse processo como um todo. E se você se colocar a pergunta antes de tomar uma decisão, eu estou colocando o ser humano em primeiro lugar, você vai observar que existem várias possibilidades de resposta. E poucas delas concluem que sim, estamos colocando o ser humano em primeiro lugar. Então, quando você tem lá a questão da industrialização, a questão do meio ambiente, se você decide pela industrialização, claro, você está decidindo pela condição de trabalho e renda e uma série de coisas. Só que a gente chega onde chegou, né? Numa situação bastante alarmante sobre a questão do meio ambiente. Então, decidir a favor do ser humano é decidir a favor do meio ambiente. Porque se não decidimos a favor do meio ambiente nas nossas tomadas de decisão, de agora para o resto do tempo das nossas vidas, nós não vamos ter um planeta para que esse humano possa ser colocado em primeiro lugar. Então, se não decidimos a favor do meio ambiente, não teremos um planeta no futuro para que a gente possa ter essa vida humana. Então, é muito importante fazer essas conexões. Então, decidir colocar o ser humano em primeiro lugar significa, né, dentro de algumas lógicas que a gente trava no livro, priorizar a primeira infância. A gente entende que nenhuma cidade pode se chamar de humana se ela não tiver políticas prioritárias de apoio à primeira infância. Porque quando a gente peca na primeira infância, quando a gente faz essa criança sofrer, a gente passa o resto de uma vida tentando reverter esses danos emocionais, físicos, né, danos psicológicos, né, que são os emocionais, danos estruturais, né, no campo das relações humanas. Então, você deixar uma criança passar fome, dormir debaixo da cama porque tem medo que o pai vai bater nela à noite, essa criança que vai para a escola e não aprende,
né, quando a gente não, enquanto a gente não reverter, né, essa conduta com a primeira infância, a gente não pode dizer que temos uma cidade humana, porque a gente não colocou o ser humano em primeiro lugar. E ao fazer isso, né, como um caminho muito lógico para a gente, né, um passo subsequente é esse cuidado com o meio ambiente, porque é a nossa casa, sem ela a gente não consegue caminhar. Sim, e me diga uma coisa, vocês fizeram análise de algumas cidades no Brasil, alguma espécie de ranking de, não digo cidades mais humanas, mas assim, em termos de cidade humana, que seguem esses passos, quais seriam algumas referências, inspirações mesmo, né, para outras cidades? Nós pegamos pontos comuns de um trabalho anterior, ele foi muito basal para a gente. Nós saímos fazendo alguns seminários sobre economia criativa, e quando a gente chegava na cidade, por exemplo, era muito comum as pessoas dizerem assim: aqui não tem nada. Principalmente quanto mais para o interior você vai. Aqui não tem nada, né? O que tem é na cidade grande. Aí, aqui não tem nada. O que tem aqui? Nada. Então, a gente detectou, principalmente em cidades menores, mas também em cidades maiores, a nossa localidade, a nossa sede é uma cidade com 750 mil habitantes. Né? Se a gente imaginar, tem capital que não tem 750 mil habitantes, embora a gente esteja no interior do estado de São Paulo. Mas a gente indo para outras localidades no interior, ficou muito claro para a gente uma baixa autoestima do cidadão da cidade, né? Não do fulano, beltrano e ciclano, mas do cidadão da cidade. Uma relação rompida com a cidade, né? Uma relação em que ele não está feliz com aquela localidade onde ele está, né? Como se, bem, estou aqui, é o que me cabe. Então, elevar a autoestima é uma coisa que a política pública não tem pauta, né? Assim, a gente não localizou muito bem isso. Em alguns lugares, como, por exemplo, na Paraíba, na cidade de Conde, a gente detectou um trabalho específico para poder levar a autoestima das pessoas, né? Porque tinha lá uma formação de matriz africana, indígena, né? E manter todo mundo vivendo numa sociedade de tantas diferenças, com essa necessidade de igualar as diferenças ou permitir que as diferenças tenham espaço, né, nesse campo. Lá a gente viu algumas políticas públicas de fortalecimento das identidades culturais. Então, essas são iniciativas que colocam o ser humano em primeiro lugar. Uma outra em Pernambuco, numa cidade em que a gente ficou ouvindo eles narrarem uma política pública para atender uma população de gagos. E a gente estava lá super atento, ouvindo, fazendo a escuta da política, mas como é que é isso, tal? É muito novo, a gente nunca tinha política pública para cuidar de gagos. E a gente, quando pergunta assim, mas quantas pessoas vocês criaram essa política? 4. Quando você opta criar um mecanismo para cuidar de 4 pessoas que têm um problema, você está cuidando de todos, né? Você está trazendo todo mundo. Então, tem sim muitas cidades que estão em algumas áreas avançando, outras menos, mas tem exemplos reais que a gente poderia enumerar das cidades que estão caminhando por esses 6 passos. Sugiro, em algum momento, vocês fazerem um estudo também na Praia do Forte, viu? Que é bem interessante, assim. Eu não conheço ninguém da Praia do Forte que não gostaria de continuar vivendo lá. Delícia, já é um diferencial importante, porque ele fica a autoestima elevada, né? Isso, claro que tem muito que melhorar, né? Assim, muitas questões, né? Principalmente com relação ao meio ambiente, ao cuidado mesmo do meio ambiente, né? Das reservas, mas é impressionante, assim, é um lugar que eu acho que tem uma autoestima bem elevada. Isso é positivo, porque as pessoas participam dos processos políticos, elas ajudam na tomada de decisão, elas se rebelam quando as coisas são decididas à revelia. Então, elas mesmas vão pleiteando ser colocadas em primeiro lugar. Né? Então, elevar a autoestima é um caminho para que a humanidade seja colocada em primeiro lugar, porque o próprio humano vai querer, né, vai reivindicar esse posto de estar na frente da tomada de decisão. Então, é fundamental. Que bacana. Você pode ler um trechinho desse livro para a gente conhecer? Bem, o Eric leu o comecinho do livro dele, eu vou ler o finalzinho aqui do nosso,
porque eu acho que traz aqui uma amarração muito legal. Essa frase representa muito o que o coletivo, porque eu represento aqui hoje um coletivo de 13 pessoas que diretamente trabalharam com esse projeto, mas mais de 21 pessoas que compõem o nosso instituto. E aí a gente escreveu o seguinte, olha, primeiro a gente vem com uma narrativa, eu estou na página 204, a gente vem com uma longa narrativa mostrando o que parece ser muito evidente, e aí a gente contraria. O que não parece ser tão evidente assim é que, apesar de não depender só de nós, depende de nós. Não se trata de semântica. Ao nos escondermos por detrás do só, clamando piedade, nos livramos dos compromissos que, de fato, são nossos. E por achar que não depende só de nós, deixamos de compreender que, efetivamente, depende de nós. É como se a gente se permitisse não fazer nada, porque a gente fala, não depende só de mim, né? Não adianta eu fazer nada sozinho, porque não depende só de mim. E quando todo mundo levanta a mão e diz, não depende só de mim, ninguém avança. Né? Então, claro, não depende só de você, mas depende de você. Acho que essa é uma grande diferença nesse trajeto necessário que nós todos precisamos caminhar. Que bacana. Obrigada, Adriana. Obrigada pela leitura. Muito inspirador, assim, esse finalzinho. Para todos nós, né? Então, assim, a gente também, enquanto festa literária na Praia do Forte, a gente sabe que a gente não consegue mudar tudo, mas a gente acredita que a gente está fazendo o nosso pequeno papel, né? Plantando alguma semente nessa localidade também, plantando semente também nas pessoas que vão estar participando, que vão estar assistindo. Eu acho que, né, a difusão do conhecimento, o incentivo à leitura, a valorização da educação é fundamental, né, para um desses passos. Quando a gente fala que trabalha em suas múltiplas formas, o livro é uma dessas formas, né? Não necessariamente em sala de aula, mas no universo todo a gente tem o livro como um grande condutor de conhecimento, né? Então, vocês têm uma importância muito grande nessa difusão literária. Ai, que bom. Obrigada. E obrigada pela sua participação, foi ótimo. Espero poder a gente se encontrar em outras oportunidades e, quem sabe, vocês fazerem esse estudo também na Praia do Forte, né? Já anotei aqui que acho que essa demanda está reprimida para a gente já. Vale a pena entender como é que vocês estão nessa resiliência necessária de todos nós, né? Como é que vocês estão avançando com tudo isso? Já está na pauta. Que bom. Obrigada. Obrigada, gente, pela oportunidade. Tchau, até mais. Então, agora a gente vai convidar o Jair Araújo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem, Jair? Tudo bem. Jair. Quero agradecer a vocês aqui pelo convite. Né? É uma satisfação grande estar com vocês nessa Flip Internacional de Praia do Forte. Muito obrigado pelo convite, por sua disposição. Obrigada. As pessoas ainda não se acostumaram com a forma de falar, FlipF, mas eu sempre repito, né? Aos pouquinhos vão conhecendo, vão sabendo como falar, né? FlipF, que alguns falam Flip. Enfim, tem várias formas, mas não importa. A festa literária de Praia do Forte, está tudo certo. Então, você é nascido, né, em Salvador, pertinho de Praia do Forte, é biólogo, atuou como professor de biologia no IFBA, fez parceria com alguns jovens poetas ambientalistas, capitaneou o Vagão Ecológico, pioneiro e bem-sucedido projeto de educação ambiental itinerante, desenvolvido em escolas e comunidades carentes de Salvador, né? Publicou O Silêncio Solto, Bolhas de Sabão, um livro de poesia, Entre Poucas e Boas, um livro de contos, Aldraviandas, esse livro de poesia, e participou de diversas antologias de poesias e contos, né? Você está trazendo para a gente Aruac e os Estranhos Seres, um romance juvenil com foco na questão ambiental, né? E o cenário se passa no oceano. E os personagens principais, né, são as criaturas marinhas. O que é que te inspirou a escrever essa história?
no início da década de 70, eu ainda estudante de biologia, nós tivemos, na verdade, um período de uma grande greve na Universidade Federal da Bahia. E naquela época nós tivemos um sistema muito repressivo, né? Tive a ideia de, durante aquele período, porque eu fazia parte do diretório acadêmico, de fazer um jornalzinho de protesto e de denúncia, né? Chamado A Baleia Verde. E eu escrevi um editorial para esse jornalzinho, que nunca foi publicado. Eu guardei esse editorial, e esse editorial faz parte do primeiro capítulo desse livro, que foi escrito na década de 70 e ficou engavetado durante muito tempo. Quando eu publiquei esse livro, em 2010, esse livro já tinha 20 anos de existência. E ele continua, de uma certa forma, sendo muito atual, né? Porque quando eu escrevi esse livro, eu era já o primeiro capítulo como estudante. E o livro foi feito quando eu começava a lecionar biologia. Então, eu fiz esse livro associando exatamente essa realidade da nossa sociedade num universo marinho, relacionando os animais marinhos com o ser humano, mas com o objetivo também de passar um ensinamento biológico, da biologia, principalmente de ecologia. Então, o livro é cheio de informações de rodapé, né, explicando, porque tem no texto do livro expressões como meio ambiente, habitat, relações intraespecíficas, relações ecótone, né, eutroficação. E aí, nas notas de rodapé, eu aproveito para colocar o conceito desses termos, certo? Então, eu tento associar, ele tem um cunho político, ecológico, social, né? E assim foi feito o livro. E ele foi editado com 182 páginas, é um romance infanto-juvenil, sem nenhuma pretensão de ser um grande livro, mas com o espírito de passar conteúdo e informação, certo? E um sentimento crítico da realidade que a gente vive, né? Tanto em relação ao meio ambiente, como em relação às questões políticas, que refletem negativamente também no meio ambiente e na vida do ser humano, principalmente o indivíduo comum, que faz parte da sociedade e que tem dificuldades de sobreviver. Então, ele é feito em papel reciclado, certo? E foi todo ilustrado pelo cartunista Paulo Serra. Nessas ilustrações, eu tive a preocupação de fazer uma pesquisa em jornais e colocar alguns tópicos de jornal e dei a Paulo Serra para ele ilustrar. Por exemplo, tem um texto aqui que mostra uma freirinha e uns monges beneditinos olhando a morte de peixes no rio. E está escrito aqui, em agosto de 2009, aconteceu no Rio São Paulinho, localizado no município de Candeias, região metropolitana de Salvador, a mortandade de milhares de peixes, de aproximadamente 20 diferentes espécies. Atribuiu-se aos despejos de resíduos das indústrias químicas instaladas na região. O jornal à tarde noticiou que percorreu de barco mais de 8 quilômetros de extensão e verificou peixes mortos ao longo de todo o percurso e que o fato atingiu, inclusive, a Ilha dos Frades e Madre de Deus. Então, o livro tem essas informações realistas, né, para as pessoas não pensarem que o livro é somente uma fantasia, uma ficção, né? Ariano Suassuna falava assim, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista. E eu digo, acrescentando o seguinte, eu prefiro ser um realista sonhador e combativo. Uhum. E você, nesse livro que você começou a escrever, né, há algumas décadas atrás,
os personagens principais travam algumas lutas, né? Quais dessas lutas continuam sendo atuais? Porque, né, esses acidentes ambientais seguem acontecendo cada ano. Né? No oceano, todas. Todas as lutas continuam acontecendo. Derramamento de petróleo, lixo, a poluição, a caça às baleias, que continua pelos orientais japoneses, que não deixaram, apesar de todos os apelos das organizações de defesa do meio ambiente, a destruição dos mangues, tudo continua acontecendo. Você acha que evoluímos muito pouco. É isso, a postura do cidadão, dos nossos gestores públicos, ao longo desse tempo que você escreveu esse livro, teve alguma mudança? Né, assim, antigamente não existiam algumas reservas, hoje em dia já tem algumas reservas. Acho que tem um olhar que está começando a se ampliar, né, para esse lado, né, do cuidado, evoluiu. Da preservação. Não podemos dizer que não evoluiu, mas acontece o seguinte, Vanessa, a passos lentos, né? O processo de mudança, ele ocorre de forma muito lenta. É interessante o seguinte, esse livro tem um prefácio, eu dei a um jovem de 15 anos, porque a minha intenção era que esse livro fosse realmente todo com espírito de juventude e para a juventude. E eu fiquei impressionado com o que ele escreveu no prefácio, porque a luta travada entre os animais, os seres marinhos e os estranhos seres, que são os seres humanos, ela é árdua, certo? E eu fiz um livro de ficção infanto-juvenil, fantasioso, coisa sem a pretensão literária, eu diria assim, né? E a luta foi inglória, porque socorreram os seres marinhos, os jovens, as crianças, principalmente os surfistas, né? E contou com a ajuda de um ser estrelar, que veio de uma estrela chamada Amaris, e que era chamado Randar, e que veio socorrer os seres marinhos, certo? Então, esse jovem, quando escreveu o prefácio, ele colocou uma coisa aqui interessante, se você me permite fazer a leitura, num cenário de constante luta, onde os animais são incapazes perante o saber técnico e a crueldade do ser humano, a esperança só poderá ser representada por personagens fora da trama. Algo parecido com o deus Ex Machina, da tragédia grega. Esses são os estrelares, seres dotados de conhecimento e espírito elevado. Então, você veja que nós estamos sempre contando, né, com a perspectiva de que possamos ter uma ajuda sobre-humana, né? Aí partimos para o campo da mística, do misticismo, da fé, para poder segurar a onda que a gente vive. Se não existisse essa possibilidade, a vida seria mais dolorosa e mais cruel para todos nós. É verdade. Tem uma questão, né? A gente falou, né, que realmente a consciência para a preservação ambiental tem aumentado, mas também o impacto, né, do ser humano na natureza tem também aumentado muito, né? Muito, a indústria. Então, assim, não sei até que ponto, como equalizar, né, essa questão, né, do impacto ser menor do que essa consciência, né, e essa preservação. Inclusive, Paulo Serra, que ilustrou, passou aí um pequeno videozinho dele fazendo uma ilustração. Se você pudesse passar, seria muito interessante, que é a respeito da poluição oceânica, né? Do derramamento de petróleo no oceano. Certo, a gente vai passar aqui, então. No rodapé dessa ilustração que vocês estão vendo aí,
existe a mensagem: os plânctons são responsáveis pela produção de cerca de 40% do oxigênio que respiramos, e são exatamente eles os que diretamente mais sofrem com a elevação do nível de concentração de substâncias poluentes contidas nos resíduos sanitários, industriais, navios petroleiros e oleodutos. Então, você verifica que essa ilustração faz parte do livro, né? E a gente ainda fala no livro, além dessas situações, né, do aprisionamento dos animais utilizados para grandes espetáculos, né, como os amestradores de golfinhos, de orcas, de leões marinhos, de focas, né, os animais da floresta, que antigamente eram muito utilizados em espetáculos circenses, coisa dessa natureza. Tudo isso eu trato no livro. E aí o Paulo Serra fazendo uma das ilustrações do livro. O jovem que fez o prefácio também escreveu algo muito interessante, porque o prefácio fala do livro mais do que o próprio livro, né? Porque é a percepção crítica de um jovem, né, que, inclusive, pode enxergar mais do que o que eu quis dizer no livro. Isso aqui é a grande lance de você escrever, é que as pessoas, inclusive, enxergam mais do que o que a gente quer dizer, né? Ele coloca: penso que Êxopo, quando em suas fábulas retratava raposas, leões e asnos como seres humanos, não era para atribuir características humanas a esses bichos, mas sim dizer que os seres humanos se comportam como raposas, leões e asnos. Em Aruac, os estranhos seres, há a clara noção de que o ser humano pode ser malandro e desleal como a raposa, violento e orgulhoso como o leão, e passivo e submisso como o asno. Mas, neste romance de protesto, seres humanos e animais ocupam dois lugares opostos. A diferença entre a sociedade e a natureza se dá de forma maniqueísta e conflituosa. O ser humano é vil e egoísta, e todo sentimento de bondade, altruísmo e fidelidade é animalizado. Essa é uma análise crítica perfeita, né, que me enriqueceu muito tanto as ilustrações do próprio Paulo Serra, como a percepção crítica desse jovem de 15 anos, que escreve como gente grande. Sim, sim. Muito bom mesmo. E além desse livro, você trouxe também um outro, né, o Aldraviandas. Esse é a capa do Aruac. Uma capa feita por um médico, Almério Machado Júnior, que colocou uma ilustração muito bem feita, caprichada, que representa o capítulo de um livro, onde um jovem solitário que veleja tenta salvar uma das baleias, personagens do livro. E eu tenho também aqui o livro Aldraviandas. Este livro recebeu um prêmio da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro como o melhor livro de poesia minimalista de 2016. É um livro em papel couché, todo ilustrado, certo? Publicado, foi editado pela Chiado Editora, em Portugal, e é uma poesia minimalista que foi criada por brasileira, autenticamente brasileira. Nós tivemos duas poesias minimalistas brasileiras criadas, uma por Goulart Gomes, que é baiano, né? E essa chamada de Aldravias. As Aldravias é um poema sintético minimalista que é formado por 6 palavras, formando versos univocabulares, certo? Não é, na verdade, uma frase em pé, são palavras justapostas,
e que foi criado por escritores e poetas da cidade de Mariana, de cuja academia eu faço parte como membro correspondente. É um livro super interessante, certo? Porque as aldravias, o nome, a denominação de aldravias, vem de aldravas. Aldravas são os batedores de porta. São batedores de porta antiga, do século passado, que você prendia na porta, que funcionava como as campainhas antigas, certo? E a proposta da poesia é dela de expressar muita coisa com poucas palavras, certo? Exatamente com o propósito de não ter amarras, não tem vírgulas, não tem pontuação, não tem letras maiúsculas, não é muito simples. E o que é interessante é que o leitor pode dar a interpretação que ele quiser. Por exemplo, tem uma aldravia aqui que fala assim, esta aldravia aqui. Então, eu ia pedir para você ler ilustrada como se fosse um coração, tá vendo? Sim. Não está dando para ler tudo. Mas... Está dando para ler? Um pouco. Pois é. Ela fala assim... Lê para a gente essa daí. Eu vou ler. Ela pode ser lida de várias formas, por isso é que a aldravia é interessante, porque são 6 palavras justapostas, sem pontuação, sem letras maiúsculas, e aqui está escrito assim, poeta inventa, leitor acrescenta, terapia aldravia. Mas você pode ler assim, poeta inventa leitor, acrescenta terapia, aldravia. Mas você pode também dar um ritmo diferente, falando poeta inventa, leitor acrescenta terapia, aldravia. O Paulo passou uma ilustração aí, muito interessante, que se você pudesse mostrar, enquanto ele passasse, eu leria também essa aldravia para você. Pronto. Vai passar aqui agora. Essa aldravia aí, no final você vai ver o que é que ela representa. Ela é assim, pássaros engaiolados não encantam, clamam alforria. Mas você pode ler assim, pássaros engaiolados não, encantam, clamam alforria. Mas você também pode ler desta forma, pássaros engaiolados não, encantam, clamam alforria. Ou então, pássaros engaiolados não encantam, clamam alforria. Então, essa é uma ilustração onde tem um pássaro engaiolado com uma plaquinha clamando alforria, pedindo para ser solto. Então, a aldravia é muito interessante, porque o leitor é que dá o ritmo ao poema e a interpretação que ele deseja. Certo? É um poema novo, tem 10 anos, completou no dia 17 de setembro de 2020, completou 10 anos de criação. Todos os anos, nós publicamos uma antologia com temas, inclusive, como política, como... foi publicado também sobre a tragédia de Sobradinho, todo o livro com antologia, toda antologia com poemas temáticos, né? Uhum. Então, essa ilustração do Paulo Serra faz parte exatamente para ilustrar esse poema. O que foi interessante também, que foi, eu passei dei conhecimento das aldravias a Paulo Serra, e Paulo Serra ficou encantado com as aldravias, né? E me pediu para que eu fizesse algumas aldravias, que foram as minhas primeiras aldravias, porque ele estava fazendo uma palestra sobre a destruição das dunas do Abaeté, e ele pediu para que eu fizesse umas aldravias com esse tema. Eu ainda, neófito no processo, né? Recém-conhecedor das aldravias, e me arvorei, né? Tive a ousadia de fazer essas aldravias. E ele adorou as aldravias e ele ilustrou essas aldravias. Certo? Então, o livro tem aldravias todas sobre dunas do Abaeté também, né?
Esse livro é esse aí também tem as Aldraviandas, que tem as ilustrações do Abaeté. Esse livro tem ilustrações sobre as dunas do Abaeté, né? Sim, sim. E me diga uma coisa, Jair, para quem tem interesse de adquirir esse livro... Olha, eu passei para vocês um e-mail, um telefone meu e do Paulo Serra. Pronto. Né? Esse é o meu e-mail, jairaraújo@globo.com, o meu telefone e o telefone também do Paulo Serra, que eu passei aí, para alguém quiser entrar em contato, adquirir esse livro. Porque esse livro, Aldraviandas, você pode adquirir através do site da Chiado. Mas ele está custando lá R$60, Sim. 9 ou 10 euros, certo? Porque ele não foi distribuído no Brasil, certo? Foi distribuído na Europa, mas aqui não. Então, eu tenho ainda alguns volumes, né? E se alguém quiser, com você ou entre em com o contato Paulo, consegue adquirir esses livros, né? para adquirir Tá esses bom, livros. que bom, que bom. Que bom que ainda tem aí alguns com vocês. Obrigada, Jair, pela sua participação, por estar aqui com a gente nessa programação da Rede de Livros. Eu me sinto honrado e feliz de estar com vocês. Obrigada. Nesta Flip F. Flip F, virtual esse ano, né? Mas é a nossa forma de continuar nos comunicando, né, com as pessoas, de continuar incentivando a leitura e espalhando esse apreço, né, pelo livro. Obrigada aí pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Até uma próxima. Esperamos que, pessoalmente, a gente possa se conhecer em breve. Com certeza. Saúde e paz para todos. Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço grande. Tchau. E agora convidamos o escritor, ator, apresentador de TV, Vinícius Campos. Olá! Olá, Vinícius. Como vai? Tudo bem? Já esteve com a gente em outra programação. Tudo bem. Já esteve com a gente, né, nos ensaios FlipF. Que bom que você está conosco novamente aqui na programação oficial da segunda FlipF. É um prazer estar conosco novamente agora. Eu que agradeço. Estou feliz. Obrigada. Ainda não deu tempo, né, da gente fazer pessoalmente, né, esse encontro, mas quem sabe nos seus próximos livros. Já vai rolar. Então, gente, para quem não conhece, Vinícius, ele nasceu em São Paulo, mas desde 2005 vive em Buenos Aires, Argentina, né, um dos apresentadores mais queridos do canal Disney Júnior. Ele já publicou diversos livros, como O Amor nos Tempos de Blog, que foi o primeiro romance, né, pela editora Companhia das Letras. Esse teve mais de 15 reimpressões, né, e também foi selecionado pelo PNLD 2020. Tem também 8 livros publicados no Brasil e 2 na Argentina, e o seu livro mais recente foi o Rita e o Manual para Ser Astronauta, da editora Melhoramentos. Vinícius, a gente conhece um pouquinho da sua história, mas eu queria que você falasse de novo para a gente, assim, o que mais te encanta no universo da literatura infanto-juvenil? Oi, Vanessa, oi, pessoal da FlipF. Um prazer estar aqui, eu adoro a Praia do Forte, sou quase um cidadão da Praia do Forte. Vanessa, eu sempre gostei de infância, sempre me interessei por infância e eu sempre tive a plena convicção de que o que eu sou hoje em dia, o homem que eu me tornei, tem muito a ver com a criança que eu fui, com a criança que me formaram, né? Com a criança que me educaram. E aí... Eu sempre estive relacionado à infância, mas eu acho que a infância bateu à minha porta mesmo quando apareceu a Disney, porque eu já tinha feito alguma coisa em teatro infantil, mas eu tive pela primeira vez que me relacionar com esse público com um olhar
calma, eu estou dando um serviço para eles, como que eu posso dar esse serviço para que a infância deles seja o melhor possível, o mais completa possível? E aí eu comecei, enquanto eu fazia o programa na Disney, a identificar coisas nos roteiros dos programas que eu não me sentiria confortável se eu estivesse falando isso para o meu filho, ou que eu sentia que o mundo estava mudando de certa maneira e que a gente precisava alterar algumas maneiras nossas de mostrar o mundo para as crianças, porque senão a gente fica ali no futuro enxugando gelo, né? A gente fala que tem um monte de coisa, não sei, que a mulher não precisa de homem. É verdade, não precisa de homem. Vamos acabar com essa bobagem, vamos acabar com relações tóxicas. Mas se eu continuo mostrando para minha filha que a princesa precisa de um príncipe, porque senão ela não consegue se salvar, eu estou reforçando esse pensamento que eu tenho que desconstruir lá na frente. Então, para que eu vou construir cidadãos que precisam ser desconstruídos? Porque eu já não começo a construir com bases mais sólidas. E aí eu comecei a perceber algumas questões nessas nos roteiros da Disney, acho que por eu ser gay, por eu não ter sido parte do que se considerava a infância de um menino, né? Eu não jogava futebol, eu não falava palavrão, eu não saía pra porrada, eu chorava quando eu me sentia triste. Então, tudo isso foi me fazendo ser expulso do grupo dos meninos. Se eu olho para minha infância, eu tive poucos amigos meninos. As meninas me acolheram, mas os homens foram me tirando desse setor, como se eu não fosse homem por eu ser mais sensível, porque depois sexualidade vem depois, né? Vem na adolescência, mas na infância a questão é se eu gosto de futebol, se eu gosto de boneca, se eu gosto de dançar ou se eu gosto de lutar. Então, eu acho que é super injusto fazer isso com as crianças. E eu comecei a perceber que no meu trabalho, eu podia, com um grão muito pequeno de areia, interferir nesses processos para que a mensagem que chega em casa seja mais legal. Então, por exemplo, se eu tinha que fazer uma cena de chorar na Disney, é muito comum, quando um menino num programa infantil chora, que ele tenha vergonha do choro dele. Não, caiu um cisco, né? Muito duro. A gente pensa em trapalhões brincando. Você tá chorando, Dedé? Não, caiu um cisco. Porque é feio chorar. E eu comecei a permitir que o que eu fazia na televisão fosse mais relacionado à minha real masculinidade. Uma masculinidade onde é permitido chorar, onde é permitido sofrer, onde é permitido ter vergonha, ou mostrar debilidade, ou não brigar, ou não se alterar da maneira negativa, né, com violência. E aí, só que também na TV a gente tem pouco tempo, né? Na TV a gente fica fechado a um roteiro, você tem 5 minutos, o programa dura tanto, é uma grande companhia, né? Eles que mandam, e é isso, é o negócio deles. E eu comecei a sentir que eu precisava de ter um canal de comunicação com as crianças que fosse só nosso, onde eu pudesse de verdade dizer o que eu sentia e onde eu pudesse de verdade dizer, olha, existe outro jeito de ser criança e tá tudo bem, e se você é diferente, vem comigo que eu também sou. Então, e sem loucura, sem dizer coisa para criança que não é na época, sem sexualizar, eu sou totalmente contrário à sexualização na infância, mas eu sou a favor de uma infância livre, onde meninos e meninas possam brincar e possam ser e possam amar do jeito que eles são, sem que os adultos ou a sociedade os reprimam por isso, né? Aquela velha coisa do, e aí, garoto, tem quantas namoradas? Né? Ou garotinha, você tem que se comportar bem, fale baixinho, feche a perna para sentar. Todas essas questões que vão nos colocando depois em moldes que fazem a gente ser esses adultos bobos que somos. E esses conceitos vêm sendo desconstruídos, né, e cada vez está mais presente na conversa, né, nos ciclos de amigos, dos jovens das gerações atuais, né. Nesse seu livro, Rita e o Manual para Ser Astronauta, você fala sobre essas questões de representatividade negra, né, como é que você aborda isso nessa narrativa? Então, o Rita conta a história de uma garotinha que mora no orfanato. Eu escrevi ele baseado nos meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos que eu adotei junto com meu marido, uma adoção tardia, e a Rita, e um pequeno, quando morava no orfanato, sonhava em ser astronauta. Então, a Rita é uma garota que sonha em ser astronauta, que ela quer ir para outro planeta, porque o que está rolando no planeta dela não está sendo legal com ela, e aí, numa noite de ano novo, ela faz um pedido para uma estrela que brilha muito no céu, e acaba chegando um novo companheiro ou companheira para morar no abrigo. Eu falo companheiro ou companheira porque se trata do Tidix, que é um garota, um ser de outro planeta, um planeta onde não existe gênero, onde menino pode jogar
brincar de boneca, a menina pode jogar. Não tem isso de gênero. As divisões entre os dois pais, ou as duas mães, ou as duas figuras de responsabilidade, dividem tarefas de maneiras iguais, ninguém ajuda ninguém, é tudo igual. E aí a Rita, na relação com o TIDX-10, ela começa descobrindo esse novo mundo, esse novo jeito de ver as coisas, essa nova possibilidade, enquanto ela vai passando por um processo de adoção. Então, o livro, ele tem uma personagem feminina com essa intenção, porque eu acho que a gente falar de garotos astronautas é o que a gente sempre vê, o que a gente nunca vê, uma menina que possa ocupar esse espaço, e essa discussão de gênero, que eu acho importante, ela está atrás, ela é um pano de fundo para uma história de aventura, de dificuldade, de amizade, de superação de traumas e dores, de amor, né, da adoção tardia. A história é uma história para a molecada, mas que todo pai e mãe que lê junto, porque eu acho fundamental a gente ler com os nossos filhos, o pai e a mãe também descobrem outra leitura mais profunda do livro, que talvez a criança ainda não tenha acesso, mas a gente já vai deixando essa sementinha de amor e de possibilidade de dizer, olha, você ser menino e menina é uma bobagem, não é tão importante. O importante é você ser um ser humano feliz, e você vai conduzindo tua vida assim, baseado no que te faz feliz. Porque imagina se a gente viver num lugar onde todo mundo é feliz, né? Muitos problemas vão ser resolvidos assim, porque a felicidade... E a questão também, né, do estimular o respeito na infância, né? As pessoas têm que, assim, escolher o que quer para si e respeitar, se não interferir na escolha do outro, né? Na escolha do querer brincar com boneca, com carrinho. E porque isso, primeiro, que não está relacionado à sexualidade, né? Eu conheço um monte de menino que brincou de boneca e gosta de menina, um monte de menino que brincou de carrinho e gosta de menino, isso não tem a menor relação com a sexualidade. A brincadeira está provada em estudos e mais estudos que o brincar não tem nada a ver com o que se vai realizar, tanto que você deixa o teu filho brincar de ser bandido, polícia e ladrão, mas você não quer que seu filho seja ladrão, ou seja, o brincar é um experimentar situações para você também ir criando consciência, e ao mesmo tempo, porque você faz um trabalho inverso, né? Você pega aquele menino, por exemplo. Ontem a gente estava cozinhando aqui em casa, eu botei uma música e comecei a dançar. Eu falei, puxa, se eu começasse minha vida tudo de novo, eu acho que eu ia ser dançarino. Aí o Edu falou assim, mas dançarino? Mas por que você foi ser ator? Por que não dançarino? E eu acho que eu tomei tanta porrada quando eu dançava, quando eu comecei a dançar, eu escutei tanto do meu irmão dizendo que não era coisa de homem, a sociedade falando que não era coisa de homem, eu tive tanta essa pressão que eu acabei perdendo uma possibilidade. Eu não sei se eu teria virado dançarino ou não, porque eu sou muito feliz no que eu faço, mas eu perdi uma possibilidade, eu perdi um talento. E tem muita gente que não acaba encontrando outra coisa que o faz feliz e acaba vivendo uma vida inteira de infelicidade por um trauma que causamos ali na infância, quando o cara pegou uma boneca. E talvez ele teria sido um médico pediatra incrível, porque quando você pega uma boneca, você pode querer ser mãe, você pode querer ser professora, você pode querer só cuidar daquele boneco, mas você pode querer ser médico. Tantas profissões estão relacionadas com o começo da vida. Eu estava ouvindo uma das convidadas falando sobre a importância da primeira infância. Então, eu acho que nesse desafio que é proteger a primeira infância, para a gente ter seres humanos mais fortes, mais felizes, mais realizados, a gente precisa também repensar o conteúdo que a gente produz e o conteúdo que a gente compra para os nossos filhos. Que desenhos eles assistem, que canais eles assistem, que livros eles leem, o que está chegando nesse celular, porque tudo isso é o que vai formar seres humanos livres e felizes lá na frente. Sim, e nesse livro, né, no Rita e o Manual para ser astronauta, você traz também o cenário dos abrigos de menores, né, assim, trazer um pouquinho esse olhar, né, para esses abrigos. Como é a realidade aqui no Brasil? O que você acha que com esse livro também a gente pode estar despertando, como a gente olha para esses espaços de acolhimento dessas crianças, né? Então, Vanessa, eu conheço pouco a realidade no Brasil e conheço mais na Argentina, onde eu fiz o processo. Geralmente, a adoção, ela costuma ser as crianças deveriam, no seu ideal, ser adotadas por pessoas que moram no país onde elas vivem, para que não tenha essa separação enorme com a sua cultura.
Depois tem outros casos, países muito pobres, mas enfim, geralmente se protege isso. Então, eu adotei aqui porque eu moro aqui. E o que eu sinto é que os abrigos, eles são situações de trânsito, né? Geralmente a criança fica ali até ser adotada ou até voltar para sua família biológica. A gente não deveria ter, né, utopicamente falando, a gente não poderia ter um espaço para as crianças crescerem, porque elas deveriam conseguir uma família, ou a própria ou outra. O que acontece é que esses processos na América Latina, eles demoram tanto que o tempo que uma criança fica num abrigo ele é muito maior do que ele deveria ser. Só que como a lei diz que ele deve ser curto, ninguém investe nesse abrigo. Nem o poder executivo, nem o poder judiciário. Ninguém investe nesse momento da educação da criança. Agora, se a criança ficasse ali 3 meses e ela tivesse 3 meses de comida, 3 meses de cama, 3 meses de apoio e proteção, ok, 3 meses ela pode suportar. Agora, tem crianças que ficam 6, 5, 8, 10 anos. Meus filhos ficaram 5. Nesses 5 anos, eles foram mal alimentados, mal educados, mal acompanhados, mal protegidos. Então, o abrigo, que é uma mentira, não dura só 3 meses, ele dura muito mais, ele precisa receber os olhos da sociedade. E quando eu falo da sociedade, é porque não é só investimento. Mas se eu sei que tem um abrigo no meu bairro, eu deveria bater lá na porta e dizer: ei, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu sei ler livro, eu posso vir uma vez por semana e ler para as crianças. Ei, vocês estão precisando de alguma coisa? Olha, eu faço... Então, porque se a gente, nos nossos bairros, começa a proteger e encher essas crianças de amor, e essas crianças são as mesmas que a gente vai ver atravessando a rua para ir para o colégio, indo na padaria. Oi, João! Oi, Marcelo! Ele não vira um menino do orfanato, ele vira uma criança, uma identidade, ele gera vínculo com essa sociedade. E é essa comunidade, essa pequena comunidade que vai acompanhá-lo quando ele seja mais velho. E aí, quando ele sair do abrigo, infelizmente, aos 18 anos, as portas se abrem e eles têm que sair, ele não vai ficar tão perdido, porque ele não está tão sozinho. Ele conhece o João da esquina, ele conhece o dono da padaria. E talvez é esse dono da padaria que vai dar uma chance para ele no futuro. Então, a gente precisa criar esses laços. Não é só uma questão de investimento público, é também uma questão de mudança social. Sim, importantíssimo, muito importante essa sua explanação, né, essa sua reflexão, e realmente, assim, todos nós precisamos nos envolver, né, nesses espaços, olhar para esses espaços com mais carinho, né, não permitir que os poderes públicos negligenciem esses espaços, né? Mas bonito, muito bonito mesmo, assim. A gente gostaria também de escutar um pouquinho você falando, você lendo o seu livro. Vamos ler. Conhecer um pouquinho dessa narrativa, dessa história. Por favor. Eu peguei assim, um pedacinho no meio, mas que eu acho que é legal. Vamos lá. Na minha cama, antes, dormia uma garota que foi adotada há uns meses. Enquanto todo mundo estava comendo o bolo da despedida, eu vim correndo e garanti meu lugar. A Paula reclamou, mas o tio Miguel me deu razão. Ela chegou primeiro, meu amor, afirmou com aquele jeito bonzinho. Tudo ficou melhor depois que me mudei para esta cama. Posso olhar para o céu todas as noites, ver as estrelas, imaginar os planetas e os seres que moram lá. Ultimamente tenho dormido tão feliz e relaxada que nem tive mais pesadelos. Naquele 31 de dezembro, eu estava olhando para o céu, esperando ansiosa que chegasse o ano novo para ver os fogos. Quando deu meia-noite, escutamos o primeiro estouro, e a Paulinha subiu na minha cama. Ficamos uns 10 minutos vendo o lindo espetáculo de luzes e cores. Não dava para ver tudo, mas as luzes refletiam no vidro e ficava bonito que só vendo. Quando terminou, minha amiga desceu. Olhei então para a estrela que brilhava no céu, que mais brilhava no céu, e fiz meu pedido de ano novo. Neste ano que está começando, quero que minha vida mude completamente. Maravilha, obrigada. Essa história é linda. Obrigada, você, Vanessa. Parabéns aí pela FliPF. Eu falo sempre errado, né? Normal. FliPF. Obrigado.
sorte, vida longa para a FlipF. Tô louco para que seja presencial, porque eu tô morrendo. Ontem eu falei assim, a única coisa que eu reclamo dessa quarentena é não poder ir para minha Bahia. É a única coisa. O resto tudo eu aguento. Mas sem a Bahia tá difícil. Oh, meu Deus, imagino. Quem estiver assistindo pode me seguir nas redes sociais para a gente continuar o papo e continuar em contato, que é sempre um prazer. Sim, sim. E os seus livros também, quem quiser adquirir, basta falar com você pelas redes. Pois é, nas redes ou eu mostro, porque eu tenho livros repartidos em várias editoras, mas quem faz um Google sempre encontra. Tem um audiobook meu, que é muito bacana, que também fala para criança com um olhar feminista mais bacana, que é só procurar Vini Conta uma Leoa Valente. Ou seja, você põe assim, Vinícius Campos, vão aparecer. Que bom, que bom. Obrigada. Foi um grande prazer conversar com você de novo. Prazer meu, Vanessa. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. E obrigada a vocês que acompanharam essa programação da Rede de Livros, aqui da segunda edição da FlipF. Continue com a gente, que daqui a pouco tem mais programação da Rede de Livros e tantas outras atividades que estão acontecendo aqui nessa segunda edição. Se inscreva aqui em nosso canal, acompanhe toda a programação no site flipf.com.br. Obrigada e até logo.